Às 6h30 da manhã de hoje, 14 de março de 2026, o silêncio absoluto nos corredores da Clarence House foi quebrado por um rastro digital que leva diretamente aos servidores do GCHQ no subsolo. Trata-se de uma investigação em andamento sobre o que fontes internas agora chamam de Orchid Gate, um ato calculado de sabotagem simbólica que deixou a reputação da rainha consorte em completo colapso, de acordo com o relatório de incidente confidencial IS-Alpha 9. A crise teve início exatamente às 10h23 e 40 segundos da manhã do dia 26 de fevereiro de 2026. Naquele exato momento, a princesa Anne, a princesa real, entrou na sombra da musa do palácio de Kensington para encontrar Laura Lopes, filha da rainha, debruçada sobre 20 caixas de acrílico contendo orquídeas de Singapura com uma tesoura de poda industrial na mão. Se você ficou chocado com esse ataque direto ao patrimônio real, clique no botão curtir agora mesmo e inscreva-se. Estamos rastreando os documentos confidenciais que o palácio está tentando ocultar. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que isso foi um mal-entendido ou um ataque deliberado contra a memória da princesa Diana? A cronologia da investigação revela que não se tratou de um ato impulsivo, mas sim de um plano frio e meticuloso para apagar um legado. Nossa equipe obteve os registros de pacotes de dados do GCHQ, que confirmam que às 22h11 da noite de 24 de fevereiro, um e-mail criptografado foi enviado da rede Wi-Fi privada de Greenbrier House, a residência particular da rainha Camila. A mensagem foi enviada para uma caixa de entrada oculta do Outlook com a etiqueta CC Garden Ops. A mensagem continha uma ordem direta para o jardineiro-chefe Clive Dawes. A instrução era assustadoramente simples. Se alguma caixa chegasse etiquetada como híbrida de Diana ou Catherine, mantenha-a fora de exposição até que a inspeção de poda seja concluída. A consequência imediata dessa auditoria de poda foi o desvio de 20 requintados vasos de orquídeas enviados pela República de Singapura. Essas flores não eram apenas plantas, eram símbolos de soft power inicialmente utilizados pela princesa Diana em 1989. Entre os itens enviados havia 2 híbridos inéditos, Dendrobium Lady Diana e Vanda Catherine Grace. Às 8h, um GET do dia 26 de fevereiro, um avião Voyager da RAF pousou em Northolt com a carga. Em 48 minutos, os engradados foram interceptados e levados para os estábulos, longe da vista do público e do jardim rebaixado. Fontes do palácio descrevem o momento em que a princesa Anne confrontou a equipe de sabotagem como um ponto de virada crucial para a monarquia. Testemunhas oculares se lembram de Anne olhando diretamente para Laura Lopes e afirmando com uma voz fria como ferro que não cortamos presentes antes que floresçam. Ela então se virou para a equipe de segurança e deu uma ordem que efetivamente pôs fim ao acobertamento. Anne disse, e eu cito, "Abram-nos na minha frente e filmem tudo." Se, em segundos, a tentativa de destruição dos híbridos foi imortalizada em vídeo de alta definição. O motivo por trás desse ato desesperado reside no índice de popularidade do palácio. No final de 2025, a taxa de aprovação pública da princesa Catherine girava em torno de expressivos 84%, enquanto a da rainha Camila permanecia estagnada em exatos 38%. Para Camila, uma homenagem floral que unia o fantasma de Diana à crescente influência de Catarina soava como um referendo público sobre sua própria legitimidade. Ao meio-dia de 27 de fevereiro, o episódio chegou ao conhecimento do rei Carlos III, no Palácio de St. James.
Cortesãos relataram o som de porcelana batendo contra uma escrivaninha de mogno. O rei assinou imediatamente um decreto de 3 pontos. A suspensão do jardineiro-chefe, Clive Dawes, uma auditoria completa de todas as comunicações da casa e um serviço reparador obrigatório, no qual Laura Lopes deveria financiar uma bolsa de estudos para estudantes singapurianos nos Jardins de Kew. Quando Camila tentou protestar, alegando que se tratava de uma punição por um desentendimento familiar, Charles teria a interrompido com uma única e devastadora frase. Ele disse a ela: "Estamos protegendo a coroa de qualquer impropriedade real ou imaginária." A rainha foi forçada a uma humilhante retratação. Em 1º de março, durante a cerimônia de plantio de mudas, na Austrália, Camila teve que se apresentar diante de um coral infantil e proferir um pedido de desculpas de 89 segundos. Ela foi obrigada a agradecer à princesa Charlotte e ao príncipe Louis por serem os pequenos sentinelas que guardaram o que os adultos não conseguiram proteger. Mas, enquanto o sol se põe sobre o jardim rebaixado, uma última questão em aberto permanece. O GCH sinalizou um 7º e-mail na caixa de entrada da equipe de operações do Jardim do Centro Comunitário. A mensagem foi enviada para um banco privado em Zurique, com o assunto Contingência de Emergência Alfa. Camila pediu desculpas. Mas será que ela já transferiu os segredos mais obscuros da coroa para fora do país? Estamos seguindo o rastro digital até a Suíça. Não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar as próximas atualizações desta investigação. A contagem regressiva para a exposição total da conta de Zurique começa agora. Exatamente às 11 horas da manhã do dia 1º de março de 2026, dentro da Sala Branca do Palácio de St. James, o rei Carlos. Terceiro, colocou um envelope lacrado com evidências sobre uma mesa lateral, como se fosse uma prova em um tribunal. Segundo testemunhas, o rosto do rei demonstrava exaustão enquanto ele olhava para a rainha e fazia uma pergunta de 3 palavras. O que é isto? Camila teria reconhecido o código de encaminhamento de seu ajudante de ordens no topo da página. Antes que pudesse responder, a princesa Anne, que estava coordenando a sala de incidentes em Kensington, interveio. Anne declarou, e cito: "Trata-se de uma instrução para apagar os nomes de Diana e Catherine, enviada do seu gabinete exatamente na hora em que o jardineiro-chefe foi subornado." Samaditi. Se você acredita que ninguém está acima da lei, nem mesmo uma rainha consorte, clique em curtir agora mesmo e inscreva-se nesta investigação. Estamos analisando os registros financeiros que o governo quer manter em segredo. Comente "Justiça" abaixo se você acha que o rei fez a escolha certa ao ficar do lado da verdade. O rastro digital por trás dessa sabotagem é irrefutável. Nossa equipe obteve informações do especialista do GCH, Ralph Ajayi, que realizou uma auditoria de captura de pacotes nos racks de servidores de Kensington. Ele rastreou a retenção suspeita no e-mail da musa, a ordem que quase inviabilizou o envio de orquídeas para Singapura, até uma caixa de entrada do Outlook chamada CC Garden Ops. O endereço ICASP revelou que o e-mail se originou da rede Wi-Fi privada dentro da Greenbrier House, a residência particular da rainha Camila em Londres. O motivo nunca teve a ver com jardinagem. Era sobre o índice óptico. Desde o final de 2024, a taxa de aprovação da princesa Catherine tem oscilado em torno de 84% mais que o dobro dos estagnados 38% de Camila. Nos cálculos particulares de Camila, atenuar o simbolismo floral de Diana e Catherine foi uma tentativa de trazer de volta os holofotes para o seu próprio trabalho. Ela calculou mal. O plano frustrado transformou o jardim submerso em uma peça de moralidade.
Crianças inocentes protegiam flores antigas, enquanto uma rainha consorte manipulava os bastidores nas sombras. As consequências internas foram imediatas e brutais. Na manhã de 28 de fevereiro, o jardineiro-chefe, Clive Dawes, compareceu perante um painel de altos funcionários da corte. Diante das imagens das câmeras de segurança e do e-mail incriminador, ele confessou que lhe haviam oferecido exatamente 5.120 libras por um serviço que ele descreveu como uma poda discreta. Ele perdeu seu alvará real imediatamente. Charles recusou todos os pedidos de clemência, afirmando que a justiça deve ser vista não sussurrada. Para evitar que tal deslize se repita, o rei criou o Secretariado de Ética, um novo órgão que os cortesãos apelidaram de Manopla da Luz Verde. Agora, todas as iniciativas domésticas precisam passar por uma rigorosa avaliação em 3 etapas: procedência, imagem e sustentabilidade. O primeiro projeto de Camila a seguir esse processo foi o seu fundo de bolsas florais, lançado no Dia Internacional da Mulher. Mas o desafio foi implacável. O presidente do painel, Lord Chetwynd, apontou que o discurso principal de Anne continha tons defensivos e forçou uma reescrita completa. À medida que nos aproximamos do ato final deste drama real, uma prova permanece oculta. A equipe de segurança cibernética de Anne identificou um 7º e-mail que redirecionou um fundo discricionário intitulado Cortesias Privadas para um banco em Zurique. Às 22h37 de ontem, a princesa Anne retornou ao Salão do Carvalho com uma única cópia impressa daquela transação. Será que a sabotagem das orquídeas foi apenas uma distração para uma fuga financeira muito maior? Será que Camila guarda no bolso o botão de desligar a reputação dos Windsor? Compartilhe suas teorias nos comentários. Inscreva-se e ative as notificações, porque a investigação sobre a Suíça está ficando cada vez mais interessante. A revelação final está a segundos de acontecer. Às 8h05 da manhã de hoje, 14 de março de 2026. A guerra silenciosa pela alma da monarquia britânica atingiu um período de equilíbrio gélido. Mas por trás das fotos glamourosas do Dia Internacional da Mulher, nossa equipe de investigação descobriu o desafio da luz verde, um novo e implacável mecanismo de controle criado para garantir que a rainha consorte jamais ultrapasse os limites novamente. Segundo um dossiê vazado da Secretaria de Ética, toda iniciativa floral e empreendimento filantrópico agora precisa passar por uma aprovação em 3 etapas. Isso não é apenas burocracia, é uma coleira institucional. Se você acredita que a monarquia é tão forte quanto sua transparência, clique no botão Gostei agora mesmo e inscreva-se no nosso canal. Estamos analisando as mudanças de poder que os jornais londrinos têm medo de publicar. Comente abaixo. Camila está realmente arrependida ou está apenas ganhando tempo? A precisão cirúrgica deste novo regime foi sentida exatamente às 14 horas do dia 6 de março. A princesa Anne fez uma discreta visita à Orangerie de Kensington Prancheta na mão, avaliando cada candidato adolescente à bolsa de estudos para a Associação de Floristas de Camila. O registro da investigação mostra que, enquanto Anne cumprimentava os alunos, ela também estava atenta a possíveis abusos de imagem. Um tweet de um aluno, que recebeu exatamente 50.000 curtidas, capturou o novo clima. Anne disse: "As orquídeas sobrevivem às tempestades porque suas raízes resistem." O subtexto era claro. As raízes da coroa agora estão sendo guardadas pela princesa real, não pela rainha consorte. O processo de aprovação funciona por meio de um mecanismo cirúrgico de 5 etapas. Primeiro, um dossiê detalhado é submetido 48 horas antes de qualquer evento. Em segundo lugar, o painel de Lord Chetwynd realiza uma auditoria orçamentária linha por linha.
Em terceiro lugar, o filtro narrativo sinaliza linguagem defensiva, como a frase reequilibrando narrativas históricas, que foi removida à força do discurso de abertura de Camila. Em quarto lugar, quaisquer gastos discricionários, como o fundo denominado cortesias privadas, são congelados. Por fim, se o projeto for considerado limpo, recebe sinal verde para a mídia. Enquanto isso, a princesa Catherine tem mantido o que os observadores da realeza da geração Z chamam de serenidade matemática. Quando os produtores tentaram induzi-la a um pedido público de desculpas pelo podcast infantil, ela encerrou a questão com uma única frase: "Nossas páginas são para descobertas, não para pedidos de desculpas." Essa recusa em se envolver no drama manteve os holofotes voltados para a redenção de Camila, deixando para a rainha a tarefa de reconquistar a confiança pública sem o apoio de terceiros. O custo humano dessa purga foi confirmado precisamente à meia-noite de 9 de março. A pessoa envolvida no escândalo da troca de placas foi vista saindo para um apartamento alugado em Bath. Segundo os registros de folha de pagamento, ele não recebeu nenhuma indenização. Uma nota de rodapé na circular do tribunal agora mancha seu nome com má conduta administrativa. Ele foi afastado discretamente, um novo termo usado no palácio para se referir à sua destituição após uma quebra de imagem. Nossa equipe de investigação elaborou 3 cenários potenciais para a Casa de Windsor. Primeiro, o cenário de decadência total. Camila aciona os arquivos do cofre de Zurique, expondo segredos reais sobre saúde e finanças, o que resultaria na abolição imediata da coroa. Em segundo lugar, o renascimento da realeza. A abordagem serena e matemática de Catarina tem sucesso marginalizando completamente a geração mais velha. Em terceiro lugar, o cenário que se desenrola atualmente é a neutralização. Camila continua sendo uma anfitriã cerimonial, seu ego controlado para que a coroa possa respirar. A realidade dessa neutralização foi vista durante um jantar privado em Windsor na noite passada, sem assessores, sem câmeras. E Under Butler relata que a princesa Charlotte apresentou um bilhete de papel dobrado com a inscrição "Válido para um abraço." Camila teria aceitado o bilhete com lágrimas nos olhos. O jardim está em paz, mas o balanço ainda não está encerrado. O cofre jurídico de Zurique continua sendo uma bomba relógio. Nossas fontes confirmam que o e-mail de emergência Alpha permanece no servidor da CC Garden Ops. E a Secretaria de Ética ainda não teve acesso às chaves de criptografia. Será que a Irmandade Floral é uma penitência genuína? Ou Camila está simplesmente esperando o inverno passar? Inscreva-se e ative as notificações, pois estamos rastreando a transação final até a fronteira suíça neste exato momento. A verdade está chegando para a coroa. A partir das 8 horas da manhã de hoje, 14 de março de 2026, a autonomia absoluta do gabinete particular da rainha consorte foi institucionalizada no silêncio. Estamos agora testemunhando a fase final do decreto corretivo do rei Carlos III, a implementação da Secretaria de Ética. Uma equipe do Palácio do Poder já apelidou o processo de aprovação de segurança de Desafio da Luz Verde. De acordo com o documento de código ES-Alpha 9, toda iniciativa futura, seja ela uma bolsa de estudos multimilionária ou um simples arranjo floral, agora deve passar por uma análise forense em 3 níveis para comprovar sua origem, a imagem e a sustentabilidade. A era do poder real discricionário foi substituída por um sistema de supervisão clínica. Se você acredita que a verdadeira liderança exige esse nível de responsabilidade, curta e inscreva-se agora mesmo. Estamos investigando os trâmites burocráticos que a grande mídia tem medo de abordar. Conte-nos. Nos comentários, trata-se de uma reconciliação familiar genuína, ou a coroa está simplesmente a tapar os buracos para sobreviver ao inverno. O ápice desta reconstrução institucional ocorreu a 6 de março.
A nossa equipa de investigação confirmou que, precisamente às 14h00, a princesa Anne realizou uma auditoria minuciosa na Orangerie de Kensington. Enquanto as câmaras não estavam presentes, Anne estava ocupada a avaliar cada candidato ao novo fundo de bolsas de estudo para floristas de Camila. A natureza clínica dessa negligência foi revelada em um único momento viral, quando um estudante tuitou que a princesa Anne havia dito que as orquídeas sobrevivem a tempestades apenas porque suas raízes resistem. Esse tweet, que recebeu exatamente 50.000 curtidas em menos de 4 horas, tornou-se o mantra não oficial do novo regime. As raízes do legado agora são protegidas pela princesa real, não pela rainha consorte. O mecanismo da manopla Greenlight é implacavelmente simples. Ele opera em 3 etapas. Etapa 1, proveniência. Qualquer projeto como a Bolsa de Estudos de 500.000 libras para projetos florais deve ter suas fontes de financiamento mapeadas com 100% de transparência. Etapa 2, imagem. O painel de Lord Chetwynd agora examina minuciosamente cada discurso em busca do que consideram tons defensivos. Confirmamos que a frase reequilibrar as narrativas históricas foi excluída à força do discurso de Camila no Dia Internacional da Mulher. Etapa 3. O bloqueio da sustentabilidade. Os projetos devem comprovar que contribuem para a estabilidade a longo prazo da coroa. Caso contrário, serão incorporados ao gabinete do príncipe de Gales. Entretanto, a princesa Catherine estabeleceu um novo padrão de serenidade matemática. Quando os produtores de seu podcast New Nature tentaram direcionar a discussão para um pedido público de desculpas a fim de aumentar o engajamento, Catherine teria encerrado o assunto com uma única e gélida frase: "Nossas páginas são para descobertas, não para pedidos de desculpas." Essa recusa em alimentar o ciclo de escândalos manteve a pressão sobre Camila para que ela conquistasse sua redenção sem o apoio de terceiros. O custo humano dessa purga foi finalizado à meia-noite do dia 9 de março. O escudeiro que redigiu as ordens de troca de placas recebeu oficialmente um novo verbo palaciano para remoção discreta. Ele foi visto mudando seus pertences para um apartamento alugado com banheiro privativo, sem nenhuma indenização e com uma mancha permanente de má conduta administrativa em sua ficha. No entanto, enquanto as orquídeas malva de Singapura e as grevílias escarlates australianas florescem juntas no jardim rebaixado, um quadro privado em Windsor sugere uma paz frágil. Um mordomo Moore relata que, durante um jantar em família, a princesa Charlotte presenteou Camila com um bilhete desenhado à mão válido para um abraço. Camila teria aceitado a notícia com lágrimas nos olhos, um momento que, segundo pesquisas de opinião pública, ajudou sua popularidade a subir para 41%, ainda bem abaixo dos 84% de Catherine, mas uma estabilização mesmo assim. No entanto, o cofre de Zurique continua sendo o ponto de inflexão definitivo. O especialista do GCH, Ralph Ajayi, confirmou que o 7º e-mail, referente à contingência de emergência alfa, ainda está ativo no servidor. O dinheiro foi rastreado até a fronteira suíça, mas as chaves de criptografia continuam desaparecidas. Será que a Associação de Floristas é a penitência final de Camila ou uma cortina de fumaça para um segredo que ainda está prestes a ser revelado? A contagem regressiva para a revelação digital final continua. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar o rastro do dinheiro na Suíça. A verdade está chegando para a coroa. A partir das 8 horas da manhã de hoje, 14 de março de 2026, a autonomia absoluta do gabinete particular da rainha consorte foi institucionalizada no silêncio. Estamos agora testemunhando a fase final do decreto corretivo do rei Carlos III, a implementação do Secretariado de Ética. A equipe do Palácio Abadi
já apelidou o processo de aprovação de Desafio da Luz Verde, de acordo com o documento de código ES. Alfa 9, toda iniciativa futura. Seja ela uma bolsa de estudos multimilionária ou um simples arranjo floral, agora precisa passar por uma rigorosa análise em 3 níveis que avalia a procedência, a imagem e a sustentabilidade. A era do poder discricionário da família real foi substituída por um sistema de supervisão rigorosa que, segundo muitos especialistas, alterou fundamentalmente o equilíbrio de poder dentro da Casa de Windsor. Se você acredita que a verdadeira liderança exige esse nível de responsabilidade e que o contribuinte merece saber exatamente para onde vai, cada centavo clique em curtir agora mesmo e inscreva-se. Estamos investigando os trâmites burocráticos que a grande mídia tem medo de abordar. Conte-nos nos comentários. Trata-se de uma reconciliação familiar genuína, ou a coroa está apenas remendando as rachaduras para sobreviver ao inverno? Escreva legado, se você acha que Catarina é o verdadeiro futuro da monarquia. O ápice dessa reconstrução institucional ocorreu em 6 de março. Nossa equipe de investigação confirmou que, precisamente às 14 horas, a princesa Anne realizou uma auditoria documental na estufa de Kensington. Enquanto as câmeras estavam ausentes, Anne estava ocupada avaliando cada candidato ao novo fundo de bolsas de estudo para a floricultura de Camila. A natureza clínica dessa negligência foi revelada em um único momento viral, quando um estudante tuitou que a princesa Anne havia dito que as orquídeas sobrevivem a tempestades apenas porque suas raízes resistem. Esse tweet, que recebeu exatamente 50.000 curtidas em menos de 4 horas, tornou-se o mantra não oficial do novo regime. As raízes do legado agora são protegidas pela princesa real, não pela rainha consorte. O mecanismo da manopla Greenlight é implacavelmente simples. Ele opera em 3 etapas. Etapa 1. Proveniência. Qualquer projeto como a Bolsa de Estudos de 500.000 libras para arranjos florais deve ter suas fontes de financiamento mapeadas com 100% de transparência. Isso efetivamente eliminou o fundo discricionário para cortesias privadas. Etapa 2. Imagem. O painel de Lord Chetwynd agora examina minuciosamente todos os discursos em busca do que consideram conotações defensivas. Confirmamos que a frase reequilibrar as narrativas históricas foi excluída à força do discurso de Camila no Dia Internacional da Mulher. Etapa 3. O bloqueio da sustentabilidade. Os projetos devem comprovar que contribuem para a estabilidade a longo prazo da coroa. Caso contrário, são incorporados ao gabinete do príncipe de Gales. Enquanto isso, a princesa Catherine estabeleceu um novo padrão de serenidade matemática. Quando os produtores de seu podcast New Nature tentaram direcionar a discussão para um pedido público de desculpas a fim de aumentar o engajamento, Catherine teria encerrado o assunto com uma única frase gélida. Ela disse a eles, e cito, "Nossas páginas são para descobertas, não para pedidos de desculpas." Essa recusa em alimentar o ciclo de escândalos manteve a pressão sobre Camila para que ela conquistasse sua redenção sem o apoio de terceiros. Uma estratégia que historiadores da realeza consideram uma aula magistral de Brando. O custo humano dessa purga foi finalizado à meia-noite do dia 9 de março. O responsável pela elaboração das ordens de troca de placas recebeu oficialmente um novo verbo palaciano para remoção discreta por abuso de imagem. Nossos investigadores o seguiram enquanto ele mudava seus pertences para um apartamento alugado em Bath, sem nenhuma indenização e com uma mancha permanente de má conduta administrativa em seu histórico. Até Laura Lopes parece ter se arrependido. Ela foi relegada a um cargo administrativo na sala de leitura da rainha, tendo supostamente enviado um bilhete vazado à princesa Charlotte, agradecendo-lhe por mostrar aos adultos o que é de fato a administração. Contudo,
Enquanto as orquídeas malva de Singapura e a grevília australiana escarlate florescem juntas no jardim rebaixado, uma cena privada em Windsor sugere que uma paz frágil está sendo negociada nos bastidores. Exatamente às 21h15 da noite passada, durante um pequeno jantar em família, sem a presença de assessores, um mordomo-mor relatou que a princesa Charlotte presenteou Camila com um bilhete desenhado à mão. O presente estava etiquetado como válido para um abraço resgatável pela vovó Camila. A rainha consorte teria aceitado o presente com lágrimas nos olhos, um momento que, segundo pesquisas de opinião pública, ajudou a elevar sua popularidade para 41%, ainda bem abaixo dos 84% de Catarina, mas uma estabilização que impede uma queda brusca. No entanto, o cofre de Zurique permanece a última incógnita nesta investigação. O especialista do GCHQ, Ralph Ajayi, confirmou que o 7º e-mail, referente à contingência de emergência Alpha, ainda está ativo no servidor paralelo. O dinheiro foi rastreado até a fronteira suíça, mas as chaves de criptografia digital continuam desaparecidas. A princesa Anne foi ouvida dizendo a Lord Chetwynd, e cito: "Podamos os galhos doentes, mas às vezes enfaixamos as rachaduras para que o tronco possa resistir ao inverno. Babá, sister Washington." A questão permanece: será que o curativo é forte o suficiente? Será que a Irmandade Floral é a penitência final de Camila? Ou será apenas uma cortina de fumaça para um segredo que ainda aguarda para ser revelado, caso sua influência seja ameaçada novamente? O mundo observa o jardim submerso, mas a verdadeira história se desenrola nos bastidores do sistema bancário suíço. Inscreva-se e ative as notificações. Estamos rastreando o rastro do papel suíço à medida que ele avança. A verdade virá à tona para a coroa, e estaremos lá quando o cofre finalmente se abrir. Às 9h da manhã de hoje, 14 de março de 2026, o silêncio absoluto dentro da Clarence House foi substituído por um equilíbrio clínico e de alto risco. Estamos agora testemunhando a fase final do decreto corretivo. Do rei Charles III, a implementação do Secretariado de Ética, um órgão que a equipe do Palácio já apelidou de Desafio da Luz Verde. De acordo com o dossiê confidencial ES-Alpha 9, toda iniciativa futura, seja ela uma bolsa de estudos multimilionária ou um simples arranjo floral, deverá agora passar por uma rigorosa verificação forense em 3 níveis que abrange procedência, imagem e sustentabilidade. A era do poder discricionário da realeza foi oficialmente institucionalizada no silêncio, alterando as próprias estruturas da Casa de Windsor. Se você acredita que a verdadeira liderança exige esse nível de responsabilidade e que o contribuinte merece saber exatamente para onde vai cada centavo, clique em curtir agora mesmo e inscreva-se. Estamos investigando os trâmites burocráticos que a grande mídia tem medo de abordar. Conte-nos nos comentários, trata-se de uma reconciliação familiar genuína ou a coroa está simplesmente a tapar os buracos para sobreviver ao inverno? Escreva legado, se acha que Catarina é o verdadeiro futuro da monarquia. A cronologia desta reconstrução institucional atingiu o seu auge nas últimas 48 horas. A nossa equipe de investigação confirmou a seguinte sequência de eventos que o Palácio tentou manter em segredo. Cronograma da desconstrução. 24 de fevereiro, 22. 11. O e-mail oculto enviado da rede Wi-Fi da Greenbrier House. 26 de fevereiro, 10h23. A princesa Anne flagra Laura Lopes no museu com imagens de câmeras de segurança da Secatur. 28 de fevereiro, 11h15. O Secretariado de Ética é estabelecido por decreto real pessoal. 1 de março de 9.
Camila apresenta seu pedido de desculpas de 89 segundos no Jardim Rebaixado, 8 de março de 2005. Discurso de Camila no dia do lançamento do Floral Fellowship, reescrito por The Gauntlet, 13 de março de 2021. 15. Jantar privado em Windsor. Troca de ingressos, Huggy, 14 de março. 80. Ralph Ajayi, do GCHQ, confirma que a transação com o Zurich Bank está ativa. A natureza clínica dessa falha foi revelada em um único momento que viralizou. Na tarde de 6 de março, a princesa Anne fez uma visita discreta à estufa de Kensington com uma prancheta na mão. Enquanto as câmeras estavam ausentes, Anne estava ocupada avaliando cada candidato adolescente à bolsa de estudos para o novo fundo de bolsas de estudo florais de Camila. O tweet de um estudante que recebeu exatamente 50 mil curtidas em menos de 4 horas tornou-se o mantra não oficial do novo regime. Nele, estava escrito que a princesa Anne teria dito aos estudantes: as orquídeas sobrevivem às tempestades apenas porque suas raízes resistem. A mensagem implícita era inegável. As raízes da coroa agora estão sendo guardadas pela princesa real, não pela rainha consorte. O mecanismo do Greenlight Gauntlet é implacavelmente simples, operando através de um filtro forense de 3 etapas. Primeiro, verificação de procedência. Qualquer projeto como o Floral Fellowship de 500 mil libras deve ter suas fontes de financiamento mapeadas com 100% de transparência. Isso efetivamente eliminou as formalidades privadas. Segundo, limpeza da imagem. O painel de Lord Chetwynd agora remove o que eles chamam de conotações defensivas de todas as comunicações. Confirmamos que a frase reequilibrar narrativas históricas foi excluída à força do discurso de abertura de Camila. Terceiro bloqueio de sustentabilidade. Os projetos devem comprovar que contribuem para a sobrevivência a longo prazo da coroa. Caso contrário, são incorporados ao gabinete do príncipe de Gales. Enquanto isso, a princesa Catherine estabeleceu um novo padrão de serenidade matemática. Quando os produtores de seu podcast New Nature tentaram direcionar a discussão para um pedido público de desculpas, a fim de aumentar o engajamento, Catherine teria encerrado o assunto com uma única frase gélida: nossas páginas são para descobertas, não para pedidos de desculpas. Essa recusa em alimentar o ciclo de escândalos manteve a pressão sobre Camila para que ela conquistasse sua redenção sem o apoio de uma aura emprestada. O custo humano dessa purga foi finalizado à meia-noite do dia 9 de março. O escudeiro que redigiu as ordens de troca da placa foi oficialmente nomeado o novo verbo palaciano para remoção discreta. Nossos investigadores o seguiram enquanto ele mudava seus pertences para um apartamento alugado com banheiro, sem nenhuma indenização e com uma mancha permanente de má conduta administrativa em sua ficha. Até Laura Lopes parece arrependida. Enviamos um bilhete vazado à princesa Charlotte, agradecendo-lhe por mostrar aos adultos o que é de fato responsabilidade ambiental. Nossa equipe de investigação elaborou 3 cenários potenciais para os próximos 30 dias. Primeiro, o cenário de deterioração total. Em retaliação, Camila aciona os arquivos do cofre de Zurique, expondo segredos de saúde e financeiros da família real, o que resultaria em uma votação parlamentar imediata para abolir a coroa. Em segundo lugar, o renascimento da realeza. A abordagem serena e matemática de Catarina conquista completamente a geração Z, marginalizando efetivamente a geração mais velha. Terceiro cenário, e o mais realista, é a neutralização. Camila permanece uma rainha cerimonial e vazia seu ego podado para que a coroa possa respirar, enquanto o poder real reside em Ana e Catarina. Acreditamos que o terceiro cenário seja a realidade. Na noite passada em Windsor, durante um jantar íntimo, sem a presença de assessores,
a princesa Charlotte presenteou Camila com um bilhete desenhado à mão válido para um abraço. Camila teria aceitado o bilhete com lágrimas nos olhos, um momento que ajudou a elevar sua popularidade para 41%, ainda bem abaixo dos 84% de Catherine, mas uma estabilização mesmo assim. No entanto, o cofre de Zurique continua sendo o principal ponto de acesso aberto. O especialista do GCHQ, Ralph Ajay, confirmou que o sétimo e-mail, referente ao plano de contingência de emergência alfa, ainda está ativo no servidor paralelo. O dinheiro foi rastreado até a fronteira suíça, mas as chaves de criptografia continuam desaparecidas. Será que a Irmandade Floral é a penitência final de Camila ou uma cortina de fumaça para um segredo que ainda está prestes a ser revelado? O jardim está em paz, mas o livro Razão ainda não foi fechado. Inscreva-se e ative as notificações. Estamos rastreando o rastro de documentos suíços à medida que ele se desenrola. A verdade virá à tona para a coroa e estaremos lá quando o cofre finalmente se abrir. O silêncio absoluto do Palácio de Buckingham foi quebrado por um rastro digital que traça a queda de um império oculto. O que começou como um presente de 20 orquídeas de Singapura transformou-se numa crise constitucional conhecida como Orchid Gate, um ato calculado de sabotagem simbólica que quase apagou os legados da princesa Diana e da princesa Catherine. Tudo começou exatamente às 10h23 do dia 26 de fevereiro. A princesa Anne, agindo com base em uma denúncia do GCHQ, flagrou Laura Lopes, filha da rainha, nos jardins de Kensington, com tesouras de poda industriais. Sua missão: podar os novos híbridos de rosas chamados Lady Diana e Catherine Grace antes que florescessem. Isso não era jardinagem. Foi uma tentativa fria e calculista de limpar a imagem da família real e diminuir a popularidade de Catherine, que tinha um índice de aprovação pública de 84%. Nossa equipe de investigação confirmou a prova digital irrefutável. Registros de pacotes de dados do servidor paralelo da CC Garden Ops comprovam que uma ordem criptografada para trocar as orquídeas híbridas por orquídeas genéricas com etiquetas reais se originou da rede Wi-Fi privada de Greenbrier House Queen, a residência pessoal de Camila em Londres. Isso foi acompanhado por um suborno de exatamente 5.120 libras esterlinas pago ao jardineiro-chefe Clive Dawes para garantir a poda discreta desses símbolos de amizade. O rei Carlos III respondeu com fúria implacável. Ele acionou oficialmente o Secretariado de Ética, agora temido como o desafio da luz verde. A partir deste momento, toda iniciativa familiar deverá passar por um rigoroso filtro forense de 3 níveis, que avalia a procedência, a imagem e a sustentabilidade. As consequências foram brutais. O exílio. Um aluno do último ano da Aquarii foi expulso do palácio sem qualquer indenização e com a mancha permanente de má conduta administrativa. A penitência. Camila foi forçada a um humilhante pedido público de desculpas de 89 segundos no jardim, rebaixado financiando uma bolsa de estudos de 500.000 libras esterlinas como reparação. Enquanto a reputação da rainha consorte está em um catastrófico 15%, a princesa Catherine estabeleceu um novo padrão de serenidade matemática. Ao se recusar a se envolver no escândalo, ela efetivamente marginalizou a geração mais velha, deixando Camila conquistar sua redenção sem um halo emprestado. Mas o balanço ainda não está encerrado. Rastreamos um 7º e-mail relativo ao plano de contingência de emergência alfa. Enquanto o jardim está em paz, foram rastreados exatamente 14 milhões de libras esterlinas até um banco privado em Zurique, na Suíça.
Camila pediu desculpas, mas as chaves de criptografia do cofre de Zurique continuam desaparecidas.